forma, na verdade, em todas as religiões, né? Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de escutar. E aí, para a noite de hoje, nós selecionamos uma mensagem que é intitulada A Candeia Viva, tá? Que está no livro Fonte Viva, capítulo 181. É uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E do que trata essa mensagem? Essa mensagem, Emmanuel vai discorrer o pensamento dele, a ideia dele, né? Vai nos trazer a ideia dele a partir de um versículo que está no Evangelho de Mateus. E é um versículo muito interessante, porque algumas das coisas, quando Jesus falava, aquelas pessoas de 2000 anos atrás compreendiam facilmente. Para a gente já tem um pouquinho de dificuldade. Quando fala em candeia, quando fala módio, a gente já fica assim, meio perdido, estou falando por mim, né? Então eu tenho que procurar saber o que é. Mas essa mensagem, isso é uma parte para o entendimento. O mais importante é saber que dentro desse versículo, Jesus nos dá um incentivo muito grande a como a nos mostrar que cada um, dentro das suas possibilidades, pode fazer muito, pode iluminar. Isso que é importante. Então, o versículo é o seguinte, pessoal: ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Então, esse versículo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15. E qual que é a importância dessa reflexão para nós cristãos desse século, desse momento no que passa a Terra, esse momento que é um momento de transição planetária, em que a gente está se esforçando, né, para podermos alçar aí um mundo de regeneração. Porque a gente não pode se enganar que nós ainda detemos conosco, em nossos sentimentos, em nosso coração, um pouco mais de mal do que de bem. Estamos num mundo ainda de expiação e provas, né? Nessa transição. Isso é importante. Então, dentro desse raciocínio, a gente tem as nossas possibilidades também. Então, quando Jesus fala, né, a respeito da candeia, é muito interessante, mas se a gente pegar só esse versículo, a gente fica meio que perdido, vocês sabem? Porque a gente tem que ver algumas coisas que Jesus falou antes. Algumas coisas, porque aí a gente começa a clarear, é igual se tivesse um céu nublado e começasse a sair as nuvens e despontar o sol, tá? Então, vamos lá. Antes disso, Jesus fala para um grupo pequeno de discípulos ali, ele fala: vós sois o sal da terra. Que se fará se o sol se tornar insosso? Depois ele fala, logo a seguir: vós sois luz, né? E aí ele prossegue nesse: a candeia não pode ser colocada debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. E ainda para arrematar, isso daí Jesus falou após falar as bem-aventuranças. E é interessante porque quando Jesus fala as bem-aventuranças, que é a abertura do Sermão do Monte, Jesus fala para uma multidão, né? Acho que quando a gente assiste esses filmes aí de Hollywood, as séries que passam na TV, o Sermão do Monte, no início ali das bem-aventuranças, mostra Jesus falando para muita gente. É muita gente. Mas quando ele vai falar, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e vai falar que ninguém acende a candeia e coloca debaixo do módio, ele fala para pouca gente. Ele fala para um grupozinho menor ali, né?
Então, a gente vai se perguntar, quem é que estava nesse grupinho menor, né? Quando a gente fala multidão, a gente fala de quê? De pessoas que são diferentes, porque tem muita gente ali, então muitas pessoas pensam de maneira diferente. Agora, quando a gente reúne um grupo menor, significa que aquelas pessoas têm o quê? Afinidade. E se as pessoas têm afinidade, significa que aquela mensagem que Jesus estava falando ali naquele momento, para elas fazia muito sentido na vida delas. Fazia muito sentido. E aí, quem que são esses discípulos que estão ali mais próximos de Jesus? Logicamente, primeiro a gente pensa em Mateus, que é o próprio que escreveu, né? Então ele estava. A gente pensa em João, em Tiago, em Pedro, mas tinha outras pessoas. A gente vai encontrar a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, vai encontrar Maria de Magdala, a gente vai encontrar Joana de Cusa, e assim, outros tantos, Lázaro e as suas irmãs, todos esses seguiam Jesus. Então, Jesus não falou isso daqui, a gente sabe pelos registros, pelos historiadores, que Jesus falava algum ensinamento e depois, lá pelas tantas, ele repetia aquilo em outro momento. Então, ele pode ter falado para esse grupo menor, depois falava para o outro. Ah, mas Jesus então escolhia para quem que ele queria ensinar mais e quem que ele não queria ensinar? Não. Em algum outro momento, ele vai dizer não jogar pérolas aos porcos. Por quê? Não é denegrindo ninguém e nem chamando ninguém de incapaz. É porque existem realmente, melhor dizendo, pessoas que não estão naquele momento de aceitar a mensagem do Cristo. Nós vamos temar? Não vamos, né? Não convém. É disso que Emmanuel vai tratar aqui. Mas fica uma pergunta para a gente, e que cada um vai guardar dentro de seu coração. Vai anotar isso daí e no final nós vamos chegar a uma conclusão, cada um para si. Será que eu posso ser considerado, né? Posso ser considerado um discípulo de Jesus? Só para a gente pensar, né? Aí então a gente vai. A candeia, nós vamos ver que a candeia é um instrumento frágil, até trouxe aqui, que remete à luz, né? Então, a candeia é esse instrumento que se usava muito na época de Cristo, está todo mundo vendo aí? Pode passar depois. E que aqui tem um orifíciozinho onde se colocava o óleo ou azeite, tá? Na verdade, eles utilizavam era o azeite, porque tinha com fartura, né? Colocava o azeite ia se consumindo para poder alimentar esse pavio aqui e deixar a chama acesa. Mas tem umas peculiaridades nessa questão da candeia que nós vamos falar mais adiante, é que o recipiente era pequeno, a não ser nos candelabros grandes do templo e tudo, que aquilo ficava ali queimando, mas tinha que ser depositado novamente. Mas a gente vai falar disso mais adiante. Então, quando a gente fala de luz, a gente pensa logo em uma coisa que ilumina os caminhos, que nos mostra a direção, não é? Então, candeia tem a ver com isso. E aí a gente vai dar um mergulho agora na doutrina espírita. E nós vamos fazendo essa costura. Qualquer dúvida, vocês podem me falar. Opa, como assim? De acordo com o livro A Gênese, lá está escrito no capítulo 15, no item 2, que Jesus é o médium de Deus. Kardec escreve dessa forma. Ou seja, Jesus é aquele espírito que esteve encarnado entre nós e que tinha a possibilidade de trazer a mensagem, né, refletindo o pensamento do Criador. Olha que maravilha, porque é um espírito muito elevado, é um espírito crístico, né? Então esse é Jesus. Então ele trazia o pensamento de Deus para que a gente pudesse ir aí saindo de um estágio que a gente se encontrava há 2000 anos e já, né, melhorando para poder mudar o mundo aí de padrão. Mas aí a gente vai guardar essa informação, tá?
que essa mensagem refletia, então, o pensamento do Criador. Mas aí a gente vai ampliar um pouquinho mais para o seguinte raciocínio. Olha só, lá na questão 621 de O Livro dos Espíritos, é uma série de perguntas, né, que Kardec vai apertando os espíritos assim, começa falando, não tem um lugar onde possa ter mais claro aí a mensagem, o pensamento de Deus, onde que está escrito, né? Kardec vai perguntando, perguntando, e aí os espíritos respondem que a lei de Deus está escrita na consciência. A gente sempre fala consciência aqui, né? Mas a consciência, na verdade, ela mescla aí não só a questão do raciocínio e tudo mais, até mais é pelo sentimento, né? Então, a lei de Deus está ali, tá? E a gente vai lembrar que Deus é o quê? O Espírito, né? É uma centelha divina. Então, olha só, é luz. Então, nós já somos luz. Então, a nossa luz, que é dessa candeia frágil, ela já brilha, ainda que, mas já brilha, né? Então, nós já somos. Então, se essa lei está inscrita na nossa consciência, é interessante a gente conceber a ideia que a gente já pode iluminar não só o meu pezinho, para saber onde é que eu estou andando, mas eu já posso emprestar uma luzinha ali, ó, iluminar também o caminho de quem está comigo. E Emmanuel vai nos orientando nesse sentido, né? E aí, a gente vai prosseguindo, que a gente conclui o quê? Que a gente, de fato, a gente não é a luz do Cristo, né? Isso daí seria muita arrogância, né? Petulância da nossa parte falar, não, Jesus é luz, eu também sou luz, mas a proporção é diferente. Então, enquanto Jesus é um sol, vamos dizer assim, o sol é esse astro maravilhoso, né, que tem luz própria. Mas Jesus reflete o quê? O pensamento do Criador. Então, ele reflete a luz de Deus, né? No sentido figurado, né, pessoal? E nós o quê? Somos luzeiros do Cristo. Paulo é que usa essa expressão numa das cartas dele, dizendo que nós somos luzeiros do Cristo. Ou seja, a gente reflete, ainda que palidamente, a luz de Jesus ou de seus ensinamentos que ele trouxe para nós. Então, essa luz que a gente vai poder fornecer e emprestar ou iluminar o caminho de um companheiro, de uma companheira que está com uma dificuldade e tudo mais, ou até que nem está com dificuldade, mas que é um companheiro, né? Que a gente tem uma simpatia e tudo mais, um filho, essa luz, ela se expressa por algumas coisas que são muito simples. É um sorriso que você dá. Vocês já imaginaram quando a gente chega num lugar que a gente não conhece ninguém? Se alguém dá um sorriso e fala assim, que bom que você veio, ou a gente já se sente diferente, não é? Ainda que a gente esteja vendo aquela pessoa pela primeira vez. Então, isso é um treinamento de acolher, né? Igual Jesus fazia com todo mundo, ele acolhia todo mundo. Um abraço, uma mensagem que você mande para a pessoa de bom dia, falando uma mensagem, né, ali confortadora, quando a pessoa está passando por um período difícil. E aí Emmanuel vai começar a mensagem nos alertando de um problema, para a gente sair dessa situação em que nós ficamos tantos anos, tantos séculos, na verdade, né? E é um terreno muito perigoso. Ele vai começar a mensagem dele dizendo o seguinte, nós vamos lendo e comentando, tá, pessoal? Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do mestre como apelo à pregação sistemática, ou seja, eu tenho que, já que eu sou uma candeia, né? Jesus falou que eu tenho luz, então eu tenho que ficar ali, eu tenho que, ó, ficar falando o pessoal até convencer.
até convencer o povo a pensar igual a mim. Então, ele vai falar assim: então, como apelo à pregação sistemática, e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte, né? Subia na praça e tal, e tentando convencer os outros. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. E a gente vai lembrar de alguns períodos da humanidade, porque acontece uma coisa com o Evangelho, acontece uma coisa com a doutrina espírita, que é o seguinte: é tão bom, a gente sabe, olha só, o Evangelho traz uma consolação imensa. Quando você tem um amigo ateu, você fica desesperado com aquilo, né? Você fala assim: não, mas como é que você pode? Não, você tem que conhecer o Evangelho de Jesus. Você vai ver como é que é bom. Mas o ponto de vista dele é outro e o meu é outro. Então, né? A gente tem que respeitar. A doutrina espírita é a mesma coisa. A gente tem uma coletânea de informações, lei de causa e efeito, né? Expressando a justiça de Deus, a lei da reencarnação. Aí você quer que o quê? O seu amigo que é católico pense do jeito que... Mas você tem que conhecer. Tem que... Não, você tem que ir lá no centro, e você quase que arrasta a pessoa, né? Aí você tem um filho. Aí um amigo é uma coisa. Aí você tem um filho, você é espírita, e o filho quer ser evangélico. E aí? Está dentro do mesmo lar. Aí o que a gente fazia há um tempo atrás, há uns séculos atrás, né? Logo depois, assim, que teve os primeiros, logo no início do movimento religioso, da religião dominante, que foi o catolicismo por muitos séculos, né? Tínhamos lá uma, uma raça, ou, não é uma raça, é um povo, né? Que eram os mouros, tá? Que até viviam ao sul de Portugal, se não me engano. E também ali no Mediterrâneo, não é isso, já? Os mouros. E aí os mouros, eles eram do Islã, né? Eles tinham outra crença. E os nossos irmãos, talvez nós mesmos naquele momento, né? Em outra encarnação, a gente não sabe, a gente falou assim: não, mas eles não podem pensar desse jeito, eles têm que ver aqui a Bíblia, ó. Eles têm que ver a Bíblia, eles têm que ver do jeito que eu penso. Mas meu irmão é muito bom. Ah, não, não, mas então eu preferi você morrer. Ó, matar, fazer a Guerra das Cruzadas, que foi uma das guerras piores que nós já tivemos enquanto história da humanidade. Aí passa mais um tempo, chega um outro período, a Inquisição. Não, mas você pensa de forma diferente, não, você tem que pensar dessa forma. Essa forma é que é a melhor. Ah, eu preferi você morrer, vai para a fogueira. E assim a gente foi fazendo, impondo uma crença que a pessoa não tinha, que a pessoa não queria, ela tinha um outro pensamento. Então, nesse sentido, a gente, enquanto humanidade, né, a gente traz aí essas mazelas para a gente resgatar, enquanto humanidade. Não quer dizer que nós fizemos exatamente isso, né, pessoal? Então, aí a gente volta de novo para nós espíritos, a gente obriga, a gente fica falando na cabeça dos colegas, do filho, do marido, né, da esposa, para converter. Aí, isso é fazer o quê? Proselitismo. E quem fazia muito tal do proselitismo, quando está lá no capítulo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tinha lá um segmento religioso dentro dos judeus, que eram os fariseus. E eles te convenciam, né? Eles queriam te converter. Então, o proselitismo é muito ligado à postura dos fariseus. E aí, Emmanuel vai continuar. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Ou seja,
a gente realmente não pode dispensar de dar um bom conselho e tudo, mas não entrar nas questões puramente religiosas. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. Então é isso, a palavra ela é necessária. Emmanuel está falando aqui para a gente, ela é necessária. Mas obrigar as pessoas a pensarem pelo seu ponto de vista, aí já é outra história. E não é saudável. E Emmanuel prossegue. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Aqui a gente vai ter que dar uma paradinha, porque essa força ou combustível requer um processo aí de queima do azeite, né? Então, aquilo é assim, o azeite vai ali alimentando aquele pavio, aquela chama, né? Mas ele vai o quê? Se consumindo. Então, ele vai, como nós vimos aqui, né, que é uma lamparinazinha frágil, é interessante que essa lamparina, ela ficava guardada, então, debaixo do módio. O módio, eu não sei se vocês sabem, era tipo um balde, né? Que cabia 35 litros, ou de trigo, de material seco ali, que fosse para pesar como imposto, é uma medida romana. E aí, esses 35 litros era esse balde, e quando a candeia estava apagada, eles com certeza viravam e ela ficava ali dentro, debaixo daquele coisa para proteger, justamente porque ela é frágil. Aí ela ficava na escuridão. Quando acesa, eles colocavam ela. Quem já teve lampião? Já teve? Pendura onde? No alto, né? Lamparina. Quanto mais alto, mais ilumina. Mais ilumina, não é? Então vamos imaginar a nossa evolução. Quanto mais evoluído moralmente, no sentimento, mais a gente é capaz de ter uma luz que ilumina todos que estão na casa, conforme está no versículo, né? Então, e também podia guardar azeite, tá, gente? No módio também podia guardar azeite. E aí, será que a gente pode se comparar essa candeia? Pode, né? Uma candeia pequenininha, mas a gente está iluminando alguma coisa, a gente deve estar, né, gente? A gente já está melhor hoje do que a gente estava há 300 anos. Hoje, eu tenho certeza que cada um de nós aqui está melhor do que ontem, né? E a gente não regride, né? A gente só avança. A nossa destinação é para a luz, né? Então, a gente não tem como voltar para o charco. A gente vai para cima, para a luz. Mas Emmanuel vai falar assim para a gente. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Aí entra a palavra sacrifício, né? Aí esse sacrifício, só para a gente também ir pensando e colecionando aí alguns recortes. Esse sacrifício podia ser a renúncia, né? A boa vontade, o esforço contínuo para transformar defeitos em virtudes, não é? Esse sacrifício podia ser também, você está indo para o cinema, né? Você está saindo para o cinema, você vai levar seu neto, seu filho, ou vai com o esposo ou com a esposa, vai no cinema. E aí aparece uma mensagem no WhatsApp de um amigo, ou de um sequer só conhecido, falando assim, eu lembrei de você que eu estou precisando muito conversar com alguém. Aí a gente fica naquela, vou no cinema? Ou eu falo que só posso atender ela daqui 1 hora, 2 horas, que aí já deu tempo do cinema. Eu vou lá e volto. Aí a gente pensa assim, gente, às vezes, 1 hora, 2 horas, às vezes essa mensagem é o tempo da coragem que aquela pessoa teve para buscar ajuda e evitar um suicídio. Então, nosso sacrifício vai ser o quê? Deixar de ir no cinema. E na próxima sessão, não é mesmo?
Então, essas coisas a gente tem. Porque quando a gente pega ali o Evangelho, que a gente vai buscar a fundo, a gente traz ele tanto para as nossas vidas. Eu acho que eu estou amassando aqui. A gente traz ele tanto para as nossas vidas que a gente às vezes assusta. E aí as pessoas correm muito de estudar o Evangelho. Eles às vezes recuam. O Evangelho segundo o Espiritismo, que estuda bastante partes do Novo Testamento, às vezes a pessoa nem participa do grupo, né? Estou errada, não é? A gente pode notar que após a pandemia, eu estava conversando isso com a Kelly, né? Após a pandemia, teve um esvaziamento geral, né, dos grupos de estudo, das casas espíritas, e eu encontrando com uma amiga, que é da casa lá que eu frequento, ela me falava que ela não tinha retornado nem para nossa, nem para nenhuma outra. Mas a gente sente saudade de você, né? A gente sente saudade da convivência. Porque sem essa convivência, as nossas possibilidades vão diminuindo desse exercício de paciência, desse exercício de renúncia, né? Sem a convivência, isso fica muito restrito, né? Muito restrito. E aí tem um autor espírita que ele se chama Caibar Schutel, né? E o Caibar Schutel, ele morava, ele nasceu, viveu lá em Matão, no interior de São Paulo, no início do século passado. Ele era profundo estudioso da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, quando ele compara, ele faz um estudo desse azeite, né? Olha que interessante, por isso que é bom a gente ter assim como referência esses espíritos mais elevados, né? Caibar Schutel vai falar da parábola das 10 virgens, ele fazendo comentário, fazendo o raciocínio dele lá, ele vai chegar à conclusão para nós que o azeite é a sabedoria que constrói a fé. Então, ou seja, a fé, ela não é uma coisa, uma nuvenzinha, né? A fé, muitas vezes, ela vai partir o quê? Das minhas atitudes, né? Essa construção de fé, ela é uma coisa muito, muito própria de cada um de nós. Então, muitas vezes, vai nascer do quê? Da minha atitude para comigo mesma, né? E quando eu entro lá para o meu quarto e vou conversar com Jesus. E aí a gente chega ao Espiritismo novamente, quando a gente vai ver a fé raciocinada. Então, esse azeite que se deixa aí consumir, né, através do sacrifício, como Emmanuel coloca, ele muitas vezes é a ferramenta que a gente tem para a construção de uma fé sólida e raciocinada. Mas Emmanuel vai prosseguir, vai nos dizer assim: para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso à vida. Ou seja, a possibilidade de ajudar, é o recurso que a gente tem de, por exemplo, poder adentrar a casa espírita ou algum outro templo religioso, né? É a própria vida em si. A vida, a reencarnação, né, a encarnação, é a possibilidade que a gente tem, a maior possibilidade que a gente tem de evolução, não é? É a maior possibilidade. Então, é a maior oportunidade, se a gente for usar uma outra palavra, é a maior e a melhor oportunidade. Através da reencarnação é que eu consigo o quê? Eu consigo vamos dizer, e começando a pagar, né, ou a debitar o meu caderninho da venda lá, né? Quem tinha caderninho na venda, lembra como é que é. Ia lá, ó, a venda lá de perto de casa, quando eu era pequena, era do seu Geraldo, né? Não o seu Geraldo de Cearia, não. O seu Geraldo, ele até falecido. Aí a gente ia lá, ó, eu vou, a minha mãe, né, no caso, eu vou acertar com o senhor um tanto de 15 dias desse mês. Os outros 15 dias eu pago no final do mês. Né? Assim é a nossa encarnação. A gente reencarna e fala assim,
né? Com os nossos amigos espirituais antes de encarnar. Ou eles falam conosco, oh, dessa vez você vai, mas você vai acertar só um dia de erro do passado, porque 15 dias é muito. Né? Vamos supor assim, se fosse uma cadernetinha de venda, né? Então, você vai ajustando através da encarnação, e toda vez, gente, que sai alguma coisa de um local, no caso o sentimento, toda vez que a gente abandona um sentimento ruim, um sentimento que nos atrasa a caminhada espiritual, toda vez que a gente abandona esse sentimento, o que acontece? Surge outro, que é luminoso. Então, se ele é luminoso, cada vez mais essa candeia vai sendo colocada mais alto, né? Vai ficar igual a lamparina lá, não é mesmo? Eu lembro que tinha, eu não sei qual casa que eu fui certa feita numa fazenda, que eles colocavam lá em cima e no meio da sala, não tinha um negócio que pendurava assim, uma lamparina grandona, tá? Então iluminava todo aquele cômodo. Então a nossa existência é a candeia viva. Então, deixamos de ser aí candeias de barro, né? Para sermos candeias vivas, ou seja, a gente tem como levar a luz de forma mais eficiente, mais eficaz. E ele vai prosseguir para nós, nos dizendo: é um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ele fala de novo das possibilidades, né? Ele gosta desse termo mesmo. Por quê? Possibilidade lembra o quê? Aquilo que me é possível fazer. Não está pedindo para eu fazer a mesma coisa que ela, que ele. Não. Está pedindo para eu fazer aquilo que eu consigo fazer pelo próximo. Se eu consigo fazer pelo próximo comprar o leite para fazer uma doação, vou fazer isso. Se eu consigo fazer pelo próximo uma oração, eu vou fazer isso. Se é o que eu estou contra nesse momento. Porque senão a gente fica numa ansiedade, a gente entra numa ansiedade e sai do ponto de equilíbrio. Porque a doutrina espírita não é uma doutrina de criar pessoas ansiosas, né, desgastadas, e nem de começar a criar pessoas que estão se comparando com o que o outro está fazendo. Cada um é uma individualidade. E aí, então, quando ele fala, coloquemos as possibilidades ao dispor dos semelhantes, gente, ele nos alerta que não é através dos discursos que a gente vai iluminar consciência alguma, né? E sim pelo exemplo sincero. Deixar expandir as nossas convicções religiosas é muito importante, desde que seja através das atitudes. Que quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente fala muito de quê? Da reforma íntima, não é mesmo? A gente fala da reforma íntima. Então, é minha, não é a do outro, né? Não é do outro. Então, muitas pessoas vão ser levadas a pensar, a tecer esse seguinte raciocínio que eu vou falar para vocês. Se eu tenho que fazer essa reforma, se eu não tenho que falar nada, né? E que falar muito é até pior, então é melhor eu até nem ir mais na casa espírita, não preciso mais. Melhor não preciso mais de ir. Vou acompanhar pela internet, que é o que aconteceu muito durante a pandemia, né? Eu vou, porque o restante é só minha autotransformação. Uai, mas então você quer iluminar só você próprio? E os outros? Que podem contar com tanto que você já sabe, não é? A gente também tem esse dever com a doutrina, né? E aí, então, ele vai seguindo, fazendo a gente raciocinar
que nesse convívio fraterno que se dá dentro do templo religioso, católico, protestante, evangélico, e no meio espírita, que é onde a gente tem mais relatos aí de grupos de estudo, né? É onde a gente desenvolve mais as habilidades de fazer crescer em nós a sabedoria, aquela sabedoria lá que Caio Barchuto falou, que ajuda na estruturação da fé. Então, as mensagens, elas devem ser todas entendidas, gente, com muito equilíbrio, porque senão, nós, enquanto seres ainda bastante imperfeitos, a gente tende a ficar ou lá ou cá, a gente não consegue o meio termo, né? É bem complicado isso, o ser humano, como eu tenho uma amiga, que ela fala assim, o ser humano é complexo, né? E é mesmo. E aí ele vai prosseguindo, dizendo, ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si, é o que nós falamos, né? Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Então, é isso que nós falamos. Muitas vezes a gente vai colher coisas maravilhosas que a gente não teria como ter acesso se não fosse através da internet, né? São coisas boas mesmo que a gente encontra, mas a gente tem que tomar cuidado se a gente não está ficando aí nessa situação aqui, amealhando vantagens, né, da experiência somente para si. Isso aqui quem está falando é Emmanuel, não sou eu. Né? Então, essa questão é muito interessante, porque quando a gente está num grupo de estudo, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivi. No nosso grupo de estudo, em que nós estudávamos esse versículo, uma companheira falou assim, não, vós sois luz, vós sois... Ele está falando que a gente já é. E eu custei para entender aquilo. Ou seja, se não fosse ela a ter paciência de me explicar, talvez eu não estivesse aqui hoje falando com vocês sobre isso, não é? Então, são coisas que a gente só consegue na convivência, somente na convivência. E aí a gente vai entender que todos nós, como nós já dissemos, temos as possibilidades, né? E quando ele fala do amor universal, a gente vai lembrar lá do capítulo de João, né, João Evangelista, no capítulo 13, versículos 34 e 35, em que ele vai retratar uma frase de Jesus que, para mim, talvez seja uma das mais impactantes na minha vida, sabe? Porque eu acho que é a mais difícil de seguir. Né? Ele fala assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Até aí eu acho até fácil. Até aí eu acho que eu consigo. Depois ele fala assim, como eu vos amei. Aí já dificulta, né? Que ele está colocando o amor o quê? Como ele vos amou, aqui, ó, como ele, né? E também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, quando a gente vai lá para o início, quando a gente começou o nosso papo, né? Quando ele fala para aqueles discípulos ali mais próximos, é porque eles já tinham implantado no coraçãozinho deles o quê? Essa facilidade de amar uns aos outros pelo padrão do Cristo. Eles só não sabiam disso, mas o Cristo sabia. Né? Porque, logicamente, eram espíritos que já foram preparados anteriormente da encarnação deles, né? Naquele momento. Já eram espíritos que, apesar da condição humilde de pescadores e de pessoas do povo, eram espíritos que tinham uma envergadura moral maior do que a da média daquele momento histórico, né, há 2000 anos.
Então, é interessante quando a gente pega por esse viés que é pelo amor, gente. Não tem outra saída. Mas esse amor, o ser humano, ele tem essa dificuldade, né? De trazer as coisas muito assim no campo das ideias. Ele às vezes precisa do raciocínio, né? Trazer só no campo do coração não é por onde começam as coisas para a gente. Às vezes a gente precisa raciocinar sobre aquilo, muitas vezes, mais de uma vez. Por exemplo, essa mensagem. Essa mensagem eu já tinha lido ela ano passado, no início desse ano, e agora de novo. Cada vez que eu leio, é uma coisinha que se destaca para mim. E aí ele vai terminando para nós, e o nosso tempo também, né? Vai dizer assim: prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos, para que aceitem as verdades imperecíveis. Aí a gente fala assim, opa, mas Emmanuel está falando tudo ao contrário do que ele falou no início? Não, porque aqui ele vai falar, mas, esse mais de Emmanuel é ótimo. Não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Isso aqui é muito importante, porque, na verdade, é fundamental, né? Essa candeia viva é a imagem que a gente propaga. Quando ele fala de ti mesmo, é a imagem que a gente está transmitindo ao sentimento do outro. Né? É a imagem que Cristo está enxergando lá de onde ele estiver, através dos nossos benfeitores. Porque se a gente estiver só na estamparia, o que acontece? Vai ser uma coisa que não vai convencer, não vai cativar, né? Então, enquanto está só no exterior, que a gente está só na casca, fazendo as coisas porque o outro faz, aí não fica legal. A gente tem que fazer quando aquilo brota do nosso coração. Transforma as tuas energias ao azeite aí, ó, em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. É muito bonita a mensagem, né? Esse último parágrafo eu acho muito interessante, porque às vezes a gente despende o nosso tempo, as nossas energias, gastando com mágoa, gastando com raiva, com rancor, né? E a gente vê que isso leva a gente a poucos lugares bons, ou nenhum lugar bom, né? Quando a gente se dispõe a trilhar um caminho que seja o caminho de Jesus, né? A gente começa a perceber que esses sentimentos, esses pensamentos, né, de raiva, de rancor, de inimizade, de discussão por coisas bobas que são mais que fazem parte mais do mundo, que são coisas tão passageiras. O que eu me importava há 10 anos, hoje eu vejo que não tem mais importância, que não fez diferença nenhuma na minha vida. Tem um rapaz que uma vez eu vi passando assim nas redes sociais, né? Aí eu vi ele fazendo a reflexão assim: o que eu tenho hoje, alguma situação que eu tenho hoje, vai fazer diferença para mim daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos? Daqui a 10 anos eu vou lembrar disso? Qual vai ser o impacto disso na minha vida? É a pergunta que a gente tem que fazer quando a gente está frente a qualquer situação, né? Pessoal, a mensagem da noite de hoje era essa, tá? É uma mensagem simples, mas que a gente espera que tenha despertado de alguma forma esse sentimento que eu sempre falo que a doutrina é maravilhosa, mas a converter, a gente não pode converter ninguém, né?
já dizia Francisco de Assis, né? Que, se possível, use palavras para falar de Jesus, né? Quando a gente for falar de Jesus, que a gente fale pelas atitudes, pelos exemplos, né? Tá bom? Muito obrigada pela acolhida mais uma vez e que a gente possa estar aí outros momentos, tá?